Bem-vindos ao Casa Comum, encontro à quarta-feira de Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco aqui na Renascença. Meus caros, vamos à nossa conversa, temas nacionais e internacionais. Começamos pela questão nacional. Desde já, Mariana, pergunto-lhe se tem algum comentário a fazer sobre estas escutas da Operação Influencer, ou pelo menos alguns certos que são hoje manchete na revista Sábado, com a interseção de António Costa, sendo que António Costa não foi o alvo direto, ou seja, não foi o telefone de António Costa que esteve sob escuta, foi apenas interceptado nas conversas com outros arguidos do processo. Bom, julgo que estas notícias vêm confirmar aquilo que aqui temos dito, que é que não há uma semana em que não tenhamos que falar sobre justiça e sempre do mesmo ponto de vista e na mesma perspectiva. Eu, por princípio, não leio esse tipo de escutas que ao longo dos últimos anos têm chegado aos jornais, mas às vezes as funções que temos obrigam-nos pelo menos a ter uma ideia e julgo que estamos perante, mais uma vez, algo completamente inaceitável. Naquilo que a Sábado hoje publica, encontramos conversas privadas entre marido e mulher, encontramos conversas políticas, encontramos perguntas completamente banais entre membros do governo. Encontramos uma referência ao facto de João Galamba ter perguntado a Ferro Rodrigues se não queria tornar a Assembleia da República ambientalmente mais sustentável com um programa de eficiência energética. Tudo isto, além de serem conversas e nós não temos nada a ver com elas, apresentadas ao Supremo como provas de não se sabe bem o quê, porque a banalidade de tudo o que aí está é de tal maneira visível que a única coisa que eu acho que sai desta notícia é o facto de, em muitas das conversas, algumas nem sequer estão citadas, porque apenas se refere que o Supremo Tribunal de Justiça as considerou completamente fora do âmbito do... Com alguma crítica citada neste artigo. Repare que neste processo influencer, sempre que há uma intervenção do juiz, ela é absolutamente destrutiva da investigação. Tem sido assim desde o início, quer nos recursos iniciais sobre a detenção e a prisão durante vários dias dos arguidos, a todos os níveis, com frases muito duras, como não haver provas fortes, não há provas nenhumas. E aqui repete-se o mesmo tipo de... Mas também coloca a questão da destruição ou não das escutas que não têm interesse para o processo. Que da minha perspectiva, são todas aquelas que são citadas. Nós temos conversas entre um primeiro-ministro e um ministro a combinar um café para discutir um tema de política. Em que é que isto... As pessoas pensam o quê? Que os ministros não falam com o primeiro-ministro? Em que realidade alternativa é que quem faz estas perseguições... e eu volto a lembrar, e nunca é demais, é que João Galamba esteve a ser escutado durante 4 anos. 4 anos! Para... sermos confrontados com este tipo de notícia e não queria deixar, porque isto é tudo muito inacreditável, mas a Sábado publica hoje um conjunto de escutas quando sabemos que António Costa tentou consultar o processo e foi impedido e, portanto, é um tipo muito peculiar de segredo de justiça, este que leva para os órgãos de comunicação social escutas e não permite àqueles que viram a sua vida política interrompida, a sua honra posta em causa e não podem consultar o processo. Duarte, assina por baixo, refuta, acrescenta, complementa? Não, eu subscrevo da primeira à última palavra. Posso acrescentar algo mais. É porque nós temos aqui 2 tipos de situação. Por um lado, é o próprio procedimento do Ministério Público de facto, fazer escutas telefónicas que mais parecem perseguição. Quer dizer, não há uma escuta na lógica de quero perceber se este crime foi cometido ou não foi cometido. Não, eu vou fazer a escuta à pessoa durante 4 anos para ver se algum dia ele ultrapassou os limites de velocidade e por essa via eu posso acusar de qualquer coisa. Portanto, isto é completamente fora. O Estado de Direito não é isto. E nós, que somos democratas e que defendemos a democracia e o Estado de Direito, depois para cada partido ter a opção de fazer ter as suas opções políticas para a gestão do país, mas isso significa, claramente, não está... As instituições, para utilizar uma expressão que é constitucional, as instituições não estão a funcionar. E, portanto, quando uma não está a funcionar, há uma crise.
E é bom que os dirigentes e o Sr. Presidente da República acordem para esta situação. Porque quem cala acaba por ser cúmplice de tudo o resto. A segunda componente já não é só, novamente ser violado o segredo de justiça. Ora bem, a violação do segredo de justiça é um crime. E, portanto, aquilo que hoje se poderia ter, já repeti isto a semana passada, e hoje repito novamente, era o Sr. Procurador-Geral dizendo, perante um crime que está à frente de todos nós, eu vou apurar responsabilidades. Não. Como ele percebe que é dentro da casa que está o criminoso, ele não o vai fazer. Vamos aos temas que acordamos para esta conversa. Há dois temas que são estruturais e que estão para além das decisões políticas dos governos, certamente na mente dos candidatos presidenciais, ou pelo menos alguns já foram questionados, noutros não tanto. No caso da segurança social, ainda recentemente recebemos um relatório da OCDE que falou sobre o aumento da idade da reforma, também o peso da despesa destas despesas de segurança social. Em Portugal, 27,3% da despesa. Alguns candidatos têm falado. Coutinho de Figueiredo diz que não põe em causa a privatização, não vai colocar ou não defende a privatização da segurança social. Gouveia e Melo chegou a dizer que no caso da privatização da segurança social iria vetar por princípio, uma vez que é um princípio básico para Gouveia e Melo esta matéria, só para dar alguns exemplos. Mariana Vieira da Silva, os candidatos devem dizer algo e que compromissos devem expressar neste domínio? Bom, antes de mais eu queria dizer que o relatório da OCDE é muito relevante de dois pontos de vista que costumam ser utilizados para quem quer pôr em causa o sistema. O primeiro, por mostrar que Portugal é um dos países com uma taxa de substituição mais elevada, ou seja, que a diferença entre o salário e a pensão que as pessoas vão receber é menor, e isso é um indicador muito relevante para aqueles que hoje estão na sua vida ativa e que ouvem permanentemente a ideia de que não vão ter uma pensão. E a segundo, a questão da sustentabilidade. A mim parece-me que os candidatos presidenciais devem pronunciar-se sobre os temas mais relevantes para a sociedade portuguesa, não por terem responsabilidades governativas, mas porque isso é um elemento fundamental de nós os conhecermos, de nós conhecermos quais são as suas posições, que perguntas farão quando tiverem uma determinada legislação para aprovar, porque um Presidente da República não se limita a promulgar ou vetar, muitas vezes pergunta, exerce a sua magistratura de influência, e nós, para sabermos em que sentido é que essa influência vai ser feita, precisamos de conhecer os candidatos. Isto é mais relevante quando temos candidatos que conhecemos pouco do que, por exemplo, sobre Coutinho de Figueiredo, que foi líder de um partido que tem posições muito detalhadas sobre esta matéria. Mas que afasta a intenção da privatização. Pois, porque agora tem que se afastar da sua posição geral, mas de qualquer maneira os cidadãos sabem o que é que ele defendia, mas, o que é que ele agora defende. Curiosamente, Gouveia e Melo, talvez o mais desconhecido, vem dizer claramente que nunca deixaria que a Segurança Social ficasse dependente de gestores que um dia podiam fazer uma asneira qualquer. E por isso me parece relevante, vou aproveitar esta deixa, para falar de um dos temas mais importantes que eu acho que nós devemos referir em matéria de segurança social, que é a pressão que a Comissão Europeia parece estar a fazer precisamente para o crescimento dessa dimensão privada da segurança social. As reformas apresentadas, enfim, por acaso por uma comissária europeia que é a portuguesa, são, quanto a mim, preocupantes. Primeiro porque são apresentadas precisamente por se associar o desenvolvimento dos fundos de pensões ao crescimento do sistema financeiro, no fundo dizendo diretamente que esta dimensão dos fundos de pensões tem como propósito, nestas medidas, desenvolver o sistema financeiro, por, aparentemente, nas propostas apresentadas, e logo veremos onde é que chegaremos no fim, imporem a obrigatoriedade de inscrição dos trabalhadores em fundos de pensões privados, podendo existir até a possibilidade de opting out, ou seja, de saída do seu sistema público, mas principalmente por se associar o acesso a fundos europeus a reformas na área das pensões, não reformas em termos muito gerais que assegurem a sustentabilidade, isso quanto a mim seria legítimo, já foi feito noutras áreas, aí Portugal estaria dispensado face à comparação europeia de fazer grandes mudanças no seu sistema, mas mesmo a reformas que criem este aumento da participação do setor privado, e isso preocupa-me. Julgo que a sociedade portuguesa não pode,
por estar isto a ser discutido ainda no plano europeu, aliar-se da discussão e do impacto que esta discussão tem para o nosso país. Duarte, gostava de ouvir também sobre esta matéria e se me pudesse aclarar um pouquinho a opinião do candidato que apoia Marques Mendes, porque Marques Mendes, quando era líder do PSD, defendeu algumas coisas como um pacto de longo prazo com o PS sobre a reforma da Segurança Social, mas também propôs um modelo misto para a Segurança Social. Financiado com dívida pública, onde estaríamos? Duarte. Muito boa tarde. A primeira nota é para dizer que este debate deve ocorrer precisamente nesta fase, porque não estamos neste momento numa situação de crise no setor da Segurança Social. Porque quando nós queremos fazer um debate e encontrar respostas em cima de uma crise, porventura não há capacidade de reflexão suficiente e de procura do modelo mais adequado. Não é o caso. Hoje estamos com excedente, o desemprego está muito baixo, há mais gente a contribuir, nomeadamente imigrantes, e, portanto, a Segurança Social está relativamente sólida. Mas temos que olhar para a frente, e olhar para a frente significa qual o modelo mais adequado. Aquilo que o Dr. Marques Mendes sempre defendeu é que, primeiro, este tipo de reformas não deviam ser de uma maioria circunstancial, mas promovida alargando um consenso tão grande quanto possível. E daí, nomeadamente, se fosse promovida pelo PSD com o PS, e o PSD estar também disponível, se fosse ao contrário, se fosse o PS governo, a poder conversar com ele. A última reforma foi feita ainda pelo governo socialista, pelo ministro Vieira da Silva, e tem mostrado alguma vitalidade. Agora, é este o modelo único? Não. E qual é a situação de ter um modelo misto? É que se pode encontrar... Porque qual é a percepção que muitas das pessoas têm? O modelo atual, as pessoas pensam às vezes estão a descontar para a sua pensão. Não. Os descontos são feitos para pagar os pensionistas do presente. E espera-se que lá à frente haja mão de obra suficiente a descontar para pagar a minha pensão. Sendo que hoje os imigrantes contribuem de forma líquida, de forma relevante, claro, para este equilíbrio, não é? Precisamente, porque temos mais gente a contribuir, nomeadamente imigrantes, e ainda não há a receber do lado de imigrantes, porque este fluxo é relativamente recente. Ora bem, isso pode dar uma sensação de injustiça para muitas das pessoas. Porque dizem, eu estou a descontar, mas afinal não estou a descontar para mim. E bem sabemos que o espírito da solidariedade tem que estar presente. Mas também pode fazer com que as pessoas não estejam sequer motivadas, se calhar, a declarar todo o rendimento que têm, porque percebem que é preferível pôr isso numa poupança pessoal do que estar a dar para a Segurança Social e depois lá à frente não receber. O Duarte defende um modelo misto? E daí o modelo misto, em que há uma componente que tem que ser sólida, para que as pessoas possam ter pensões dignas, aquelas que não têm grandes descontos, mas possam receber à mesma uma pensão digna, e para isso tem que haver contribuintes, mas simultaneamente haver uma componente que é optativa, em que o resto, uma segunda componente, pode ser ou no serviço público ou no serviço privado. E o que é que deve fazer um Presidente da República que, por exemplo, defende também um modelo misto, confrontado com um governo que pode não pensar da mesma forma? O Sr. Presidente da República, qualquer que ele seja, não é o órgão executivo. E ou tem uma opção ideológica claramente contra aquela, quer dizer, ou pessoal. Todos recordamos, o rei Balduíno recusou, foi a crise constitucional na Bélgica, quando o rei Balduíno recusou promulgar a lei do aborto. Que era uma convicção pessoal. Portanto, ou há um bocado de extremos destes, ou o Presidente tem que aceitar aquilo que é as orientações da maioria do Parlamento e da Assembleia da República. Não há inconstitucionalidade. A opinião dele pode até ser transmitida, mas tem que promulgar, porque é esse o dever do Presidente, não abrir conflitos com o Governo ou com o Parlamento, mas, pelo contrário, trabalhar para que as coisas corram da melhor forma e que a relação institucional prevaleça. Antes pode manifestar a sua opinião e tentar influenciar? Pode. Mas se a maioria parlamentar desse momento não acatar a reflexão do Sr. Presidente e quiser avançar, tem todo o direito de o fazer e ele não pode obstaculizar. Mariana, se quiser um minuto sobre este tema, antes de ir à questão da defesa, não sei se quer acrescentar mais algo. Não, nós não podemos achar que uma reforma feita há 18 anos, creio, vai durar para sempre. Temos que estar preparados para as mudanças. Diria que 3 tipos de mudanças. Aquelas que podem vir a decorrer da introdução da inteligência artificial e de mudanças no mercado de trabalho que venham dessas dimensões.
aquelas que têm a ver com a dramática situação demográfica em que o nosso país se encontra, embora esta reforma já tenha em conta as questões demográficas, a verdade é que elas se agravam de forma muito significativa, que se o país entrar em algum caminho de rejeição de imigrantes, se tornarão muito, muito difíceis, e depois alguma tendência que temos visto nos últimos 2 orçamentos para criar zonas dos salários que não contribuem para a segurança social. Estas são as 3 dimensões que me suscitam algum tipo de preocupação. Como é que se responde a estas mudanças, em particular aquelas que têm a ver com mudanças no mercado de trabalho? Fundamentalmente criando, experimentando e fazendo crescer aquilo que normalmente se chama a diversificação de fontes, ou seja, a segurança social a ser financiada não apenas por partes do salário e parte das contribuições das empresas, mas também por outras formas de financiamento. E desse ponto de vista, devo dizer que este Orçamento de Estado que acabou de ser aprovado retira três contribuições para a Segurança Social que não decorrem de salários. Uma que dizia respeito ao IRS e a operações com ações nos escalões mais elevados, que simplesmente desapareceu. O facto de ter baixado o IRC e de, com isso, ter reduzido a parte do IRC que financiava o Fundo de Estabilização da Segurança Social e, finalmente, o fim da taxa especial sobre os bancos, que também era utilizada para financiar a Segurança Social. E, portanto, um governo, qualquer que ele seja, precisa de preparar o futuro, na minha perspectiva, não assente num modelo misto, porque se há coisa que tem sido instável ao longo dos últimos anos das nossas vidas, tem sido o sistema financeiro, não apenas na crise financeira, em muitos momentos, e todos os países que mais dependiam de dimensões privadas de segurança social estão hoje, neste relatório da OCDE, em pior situação, mas sim nesta procura de fontes diversificadas para o financiamento de segurança social, e aí temos um problema, que é que o Governo aparenta estar a desinvestir nesta dimensão e aparenta só estar preocupado com a dimensão da privatização. Duarte, uma nota ainda, só lembrando que o Governo promete, ou deu mandato a um grupo de trabalho que supostamente tem que apresentar um relatório até janeiro. Talvez até depois da primeira volta das eleições, não sabemos o que é que vai mudar, mas que esse mandato existe, Duarte. Aliás, tivemos aqui um debate sobre a constituição desse grupo de trabalho. Exatamente. Quando ele foi constituído. E vamos aguardar quais são as grandes conclusões. Só 2 notas. A diversificação de fontes, sim. Se aquelas que existiam eram as mais adequadas ou não, ok, vamos aguardar a avaliação até desse grupo de trabalho. O sistema misto, eu só o identifico na lógica optativa. Ou seja, a primeira parte é obrigatória para todos para a Segurança Social Pública e depois uma segunda componente em que a pessoa tem a opção, quer também descontar para o setor público ou quer fazer uma afetação à área privada. Isso, mas optativo. Portanto, não há imposição de ninguém e por isso não prejudica ninguém, pode até permitir até mais contribuições no seu todo. E a questão, também só que eu gostava de dizer, que relacionada com os salários e alguns pagamentos salariais que possam ficar fora de contribuição. Falando com empresários de vários setores, da minha zona, eu acho que eu contacto mais frequentemente, aquilo que as pessoas se queixam é que quando precisam de pedir algum favor, algumas horas extra aos colaboradores, eles dizem, mas tem que pagar por fora. Porque eu não estou disponível para 50% entre impostos e segurança social ir tudo para o Estado. Sim. E isso é a verdade, é o país real. O que significa que, e hoje com todos os esforços e bem da máquina fiscal para controlar a situação, pagar por fora não é uma coisa fácil. Faça isso. E faça isso, só há uma forma. É que as pessoas possam trabalhar, mas haver essa componente de horas extra ou de um prémio que lhe seja recebido e que não tenha esse desconto para que as pessoas assim já aceitem receber dentro do sistema. Vamos agora a um tema que vai misturar a dimensão nacional com a dimensão europeia, a questão da defesa. Alguns candidatos também têm pronunciado sobre esta matéria. Mariana, há uma questão muito simples, é que na Europa vamos ouvindo falar sobre esta questão de cenários de guerra
opiniões públicas até de alguma forma vão sendo preparadas sobre esta matéria. E Portugal deve também preparar-se neste sentido? Acha que é uma conversa que não deve ser feita já? Ou, pelo contrário, deve ser trazida de forma ao primeiro plano da campanha presidencial, por exemplo? Eu julgo que as questões sobre a defesa são inevitáveis durante a campanha e não há maneira de fugir a elas, tanto por razões, enfim, de conjuntura, como também por razões de esse poder vir a ser um elemento diferenciador das campanhas. E numa campanha com tantos candidatos vai ser inevitável a procura dessa diferenciação. Eu julgo que o nosso país, nos últimos meses, parecia estar a discutir um pouco mais os temas da defesa, mas assim que se fixou o objetivo, nunca mais se falou. O objetivo durante o processo dos 3% e depois dos 5%. E mesmo durante o orçamento foi muito difícil arrancar do governo qualquer linha sobre em que é que vai ser investido o dinheiro para se cumprir 3% e 5%. E o Partido Socialista tinha sugerido ao Governo que houvesse diálogo sobre esta matéria, que nunca passou das primeiras reuniões. Se chegarmos a um ponto em que é preciso explicar à opinião pública que o mundo está a evoluir nesse sentido, vamos estar muito atrasados por, a nível político e no Parlamento, estas discussões não terem a substância que, na minha perspectiva, deviam ter. E isso julgo que cabe ao Primeiro-Ministro garantir, porque o Ministro da Defesa Nacional tem um perfil de chegar ao Parlamento e criar ruído e não de criar debate. É o que é, todos temos a nossa personalidade e eu julgo que o nosso país precisa de fazer este debate, tanto do ponto de vista dos investimentos que faremos, porque eles não são irrelevantes, quer pela nossa dimensão marítima, quer pela dependência que podemos estar a criar face, nomeadamente aos Estados Unidos, com as compras que faremos, tanto na forma como pensamos no recrutamento. E afastando eu, com muita clareza, o serviço militar obrigatório, nós temos que ser capazes de olhar para a nossa incapacidade, mesmo com melhorias no que diz respeito aos salários e de recrutar. São absolutamente mínimas as mudanças que existiram nos últimos anos, no último ano e meio, em número de pessoas. Mas acha que se está a falar claro aos portugueses sobre esta matéria? Julgo que não se está a falar nada. E, portanto, é muito difícil falar claro, ou seja, houve ali uma altura que parecia que o debate estava a nascer e depois desapareceu e o Governo não tem, neste momento, um discurso sobre isto. Enfim, é tarde para isto e neste momento é mesmo impossível, porque o Presidente da República está agora hospitalizado. Estamos na campanha, mas, praticamente. Sim, mas essa também é uma matéria que eu julgo que cabe muito ao Presidente da República, até presidindo ao Conselho Superior de Defesa Nacional, de promover esse diálogo entre partidos e entre protagonistas, porque me parece que ele falta. Se agora do nada um responsável político resolvesse vir avisar a opinião pública que podíamos estar a caminhar rapidamente para uma guerra, isto ia parecer completamente fora do diálogo que tem existido sobre a matéria. Sendo que esse é um debate que se está a fazer em toda a Europa, Duarte, não deveriam os candidatos presidenciais ser também eles frontais em relação aos eleitores e explicar verdadeiramente quais são as escolhas que Portugal vai ter que fazer a curto e médio prazo? Eu penso que sim, que era muito útil que o fizessem, até porque o Presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas e portanto, tem uma palavra claramente a dizer sobre essa matéria. Mas esse debate não deve ser só pelos candidatos presidenciais, mas devia ser por todos os agentes políticos. E há pouco dizia-se o Governo não está a fazer, mas quer dizer, o Parlamento pode fazê-lo também. O Parlamento, a Comissão de Defesa, pode promover um colóquio com personalidades da sociedade civil, dos meios militares, de professores, estudiosos da matéria. Pode promovê-lo. Por que é que não o faz? Os partidos políticos podem a qualquer momento pedir um debate de atualidade ou fazer um debate, uma interpelação ao Governo, em que o Governo tem que estar, e a interpelação está ao Primeiro-Ministro também, centrada na defesa. Será que os partidos não querem assustar os eleitores? Eu acho que é muito isso. Quer dizer, nós estamos a viver na sociedade, imediatamente na portuguesa, do politicamente correto. E as pessoas procuram, imediatamente, os candidatos
E as forças políticas procuram só dizer as coisas simpáticas às pessoas e fogem de dizer algo que possa ficar colado como um defeito ou um erro de comunicação. E, portanto, fogem dessas afirmações. Eu acho que a realidade é o que é. Ou as palavras de Putin ontem foram dramáticas. Estamos numa escalada cada vez maior e é preciso pôr o assunto na mesa para estarmos preparados, para que a opinião pública fique preparada se isso vier a acontecer. Todos nós rezamos para que isso não aconteça, mas é melhor estarmos preparados do que acordarmos tarde para esse problema. Como se vai fazer essa mobilização com o número de efetivos que Portugal tem sobre o serviço militar obrigatório? Claramente que alguns países já vão, de certa forma, até de forma mitigada, colocando no debate. Acha que é tempo também de Portugal revisitar esse debate? Eu tenho esperança que não. Eu acho que deve ser a última opção. Pronto. É a última opção. Encontrar formas de captar jovens para o serviço militar, claro. Mostrar que o serviço militar hoje está aberto a ambos o género, mulher ou homem, que é uma forma também de reforçar. Encontrar condições de carreira que sejam atrativas, etc. No limite, se tudo isso falhar, e no limite, se isso falhar, não é daqui a 20 anos, infelizmente, pois essa poderá ser uma opção que venha a ficar em cima da mesa. Mariana, o que é importante garantir num acordo que está nas conversações, enfim, andando para trás e para a frente, mas do ponto de vista europeu, para o interesse europeu? Bom, eu julgo que a Europa tem sido, neste tema, apesar de tudo, face a outros, muito clara, de que não há nenhuma solução que possa ser assinada que não envolva a Europa, porque é na Europa que este conflito se passa e que não pode corresponder a uma rendição em vez de um acordo de paz. Julgo que são as duas dimensões. É neste momento bastante difícil acompanhar este debate com notícias e contra-notícias e às tantas já não... Mas há posições de princípio, não é? Mas estas para mim são as duas dimensões que são fundamentais. Como é que se garante que isto não é uma rendição? Com as garantias de segurança que teimam em não aparecer e com a garantia de que não consta deste tipo de acordo posições que comprometam, já não é apenas a Ucrânia, mas mesmo outros países na capacidade de se defenderem de futuros ataques. Julgo que este debate tem sido absolutamente dramático para a NATO, porque à medida que vão surgindo propostas de acordo, parece que praticamente sempre os Estados Unidos se põem de fora da NATO, olham para a NATO como entidade externa aos Estados Unidos, e isso é um péssimo sinal sobre aquilo que vamos ver. Aguardemos com maior clareza estas negociações. Para mim, a Europa tem, apesar de tudo, sido clara. A questão é que se nunca está à mesa das conversas, também fica difícil garantir que isto acaba bem. Duarte, a Europa tem sido clara ou tem sido titubeante na gestão deste processo? A Europa tem sido clara nos princípios e no discurso. Depois pode haver algumas hesitações no apoio militar. Nós recordamos que o governo alemão ficou de enviar mísseis que ainda não se chegaram. E isso foi até um facto da campanha eleitoral do atual chanceler. Mas depois há sempre outras pressões. Portanto, aí sim, há algumas hesitações. Nos princípios tem estado correta e tem sido claramente o adulto na sala, procurando o sentido de responsabilidade. Até na procura de soluções. O exemplo daquilo que foi feito pelo acordo estabelecido entre a Europa e a Ucrânia, que sob a adesão à NATO. A Ucrânia nunca pode aceitar, se não ficava um protetorado, que as suas opções políticas fiquem dependentes de outro. Portanto, nunca pode dizer eu não vou aderir à NATO porque a Rússia não quer que eu não adira à NATO. Eu é que tenho a opção de pedir à NATO. Agora, a NATO, sim, pode ter alguém que diga, está bem, você pediu, mas eu não lhe concedo isso. E é o exemplo de uma solução que pode salvaguardar a dignidade da Ucrânia e ir de encontro àquilo que é uma reivindicação russa. Mas, infelizmente,
por parte americana, não tem sido esta a postura de procurar soluções construtivas, mas pura e simplesmente subscrever as soluções que vêm da Rússia. Só parece que ontem é que isso não aconteceu, mas vamos ter que aguardar mais alguns dias para confirmar isso. Vamos ter que aguardar e manter este tema. Últimos minutos sobre a Venezuela. Mariana, como é que vê o que está a suceder naquele país e a forma como os Estados Unidos têm misturado retórica com presença militar na zona? Bom, recuando há um ano, em que uma das bases da eleição de Donald Trump era a ideia de que seria um presidente menos interventivo, que não caberia aos Estados Unidos fazerem mudanças de regime ou terem intervenção militar para esse tipo de efeitos. Vivemos hoje um mundo completamente distinto, em que não se compreende bem, mesmo no discurso dos responsáveis americanos, onde é que está o combate à droga, ao tráfico de droga, e onde é que está a tentativa de mudança de regime. E digo isto sem, enfim, nenhuma vontade de defender o governo venezuelano. A questão é que esta confusão é o que tem permitido que esta intervenção seja feita, e eu volto a isto e eu sinto que estou sempre a repetir a mesma coisa, mas vou voltar, sem uma aprovação do Congresso. Ou seja, parecem estar a ser testadas todas as dimensões possíveis de intervenção militar sem ter que passar pelo Congresso, o que hoje é, ou pode ser visto como bastante irrelevante, porque à partida a maioria existia, embora também sabemos que não é exatamente assim, mas pode ser fundamental a partir das eleições intercalares. E, portanto, temos nesta atuação, enfim, militar, que acho que é o que podemos dar à presença militar, sem uma decisão do órgão a quem compete esta decisão, sem informação, sem as instituições a poderem funcionar, para que, à semelhança do que acontece com as ordens executivas, se possa fazer tudo, mesmo sem maioria. E, portanto, há pouco alguém comentava nos Estados Unidos que temos pela primeira vez a possibilidade de ter um crime de guerra sem uma guerra existir, a propósito das ações de bombardear pequenos barcos dos últimos dias. Aguardemos, julgo que esta não conte como as guerras que Donald Trump acabou com elas depois de nunca dizer que as começou. Mas é preocupante aquilo que se passa mais uma vez. A instabilidade em que vivemos multiplica-se em múltiplos pontos do mundo. Ora bem, isto faz-me lembrar aquela situação em que os Estados Unidos, há uns anos, atacaram o Panamá para prender o general de Noriega, que é Presidente da República, e o levar para ser julgado nos Estados Unidos. Bem, isto é a violação completa do direito. Quer dizer, há criminosos, pois há extradição, há pedidos de extradição que devem ser sempre respeitados, e há países que não extraditam. Muito bem. Agora, não é por causa disso que vamos invadir o país só porque tem lá alguém que é um criminoso de acordo com a minha legislação e de acordo com o meu direito. Portanto, acho um erro completo. Mas, para além disso, aqui neste caso da Venezuela, há um erro político, que para mim é até mais grave. Nenhum país gosta de sentir que outros vêm aqui resolver os nossos problemas. E, portanto, aquilo que se dá para perceber, falando com algumas pessoas de lá, da oposição, por exemplo, é que dizem, pois, quer dizer, as pessoas estamos todos neste momento do mesmo lado. Nós queremos a mudança do regime, porque este regime é inaceitável. Eu estive lá, vivi e senti as agruras daquele regime. O cardeal de Caracas, para conversar com a delegação que eu presidia, pediu um local onde pudesse não estar sob escuta. E teve a amabilidade de vir à Embaixada de Portugal para podermos conversar à vontade. Portanto, aquilo é um regime completamente insuportável. Mas quem manifesta isto, perante a violação do direito e tropas estrangeiras a entrarem no nosso país, as pessoas reagem. E reagem mal. Portanto, do ponto de vista político, faz com que esteja a ajudar a fortalecer uma unidade. A Maduro. Quer dizer, o que é completamente loucura. E, portanto, é algo que só pode ser condenado do princípio ao fim. Muito bem, ficamos esta semana por aqui e regressamos na próxima quarta-feira.
Euronet Plus.